vontade do Pai. Filhos, amigos, discípulos de Cristo, filhos curados, dispostos a amar, honrando a missão de pastorear. Começando bem perto, o dom exercer, a família é o palco de todo aprender, cultivando ouvir, moderando falar, proceder agradável. Somos diferentes, ainda assim somos iguais. Na verdade somos filhos, parecidos com o Pai. Uma só família, o mesmo Senhor, ligados uns aos outros, no só corpo pelo amor, que nos molda cada dia, a imagem de Jesus, que nos enche de alegria, esse amor que se traduz em nossa comunhão, em nossa comunhão. Meu irmão, com você tenho aprendido como é maravilhoso o amor de Deus que nos faz ser parte um do outro, e apesar das diferenças em Jesus somos iguais. Vamos cantar mais uma vez. Somos diferentes, ainda se somos iguais. Você pode cantar com as palmas. Na verdade somos filhos, parecidos com o Pai. Uma só família, uma só família, o mesmo Senhor, ligados uns aos outros, só corpo pelo amor, que nos molda cada dia, a imagem de Jesus, que nos enche de alegria, esse amor que se traduz em nossa comunhão, em nossa comunhão. Por isso diga para o seu irmão bem forte: meu irmão, com você tenho aprendido como é maravilhoso o amor de Deus que nos faz ser parte um do outro, e apesar das diferenças em Jesus somos irmãos. Com você tenho aprendido como é maravilhoso o amor de Deus que nos faz ser parte um do outro, e apesar das diferenças em Jesus somos iguais. Todos juntos, com as palmas. Na, 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 na,
Mais uma vez. Na, 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 Aleluia. Como é bom, né? Deu tempo, né? Falar com todo mundo. Agora vamos adorar o Senhor através desse cântico, onde a gente pede ao Senhor que o Senhor possa nos encher com o Espírito Santo dele. Nós estamos aqui para sermos fortalecidos, como diz a palavra do Senhor, e isso é bom que aconteça. É bom que os irmãos estejam reunidos, não só para a comunhão, mas para ser fortalecidos também com a palavra do Senhor. Então vamos pedir, através desse cântico: o Espírito enche a minha vida. Eu quero ver a igreja. Espírito, faça essa oração ao Senhor. Espírito, enche-me. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Por isso, levante suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vamos cantar esse cântico mais uma vez. Espírito, enche minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Erga as suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia. Que tenha sido verdadeiramente. Eu sempre digo ao pessoal do louvor que isso que a gente canta tem que começar a partir de nós. E ao cantar, não cante só porque é uma letra conhecida, é um canto que você já canta há muito tempo e fica no automático. Cante verdadeiramente entregando o seu coração ao Senhor e fazendo essa oração a Deus. Amém, igreja? Podem sentar.
eu pediria à igreja que estivesse de pé novamente, para que façamos essa leitura bíblica de pé. Amém? O trecho que nós vamos ler encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, os versículos de 15 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos ler novamente? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Que o Senhor aplique essa leitura nos nossos corações. E vamos continuar louvando. A igreja pode sentar. Vamos continuar louvando, cantando um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Tudo consagro-te agora, Senhor, vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso no teu serviço e ser um vaso de bênção, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, cada dia desejo fazer. Todo aquele que vive culpado, o perdão de Jesus conhecer. Tudo consagro-te agora, Senhor, vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso para teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. A igreja para ser. Divinal, tudo consagro-te agora, Senhor, vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso no teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. Amém. Aleluia. Vamos continuar louvando e adorando a Ele nesse momento através das nossas ofertas, dos nossos dízimos. E nós queremos deixar aqueles que nos visitam muito à vontade, não é? Mas esse é um momento especial de adoração ao Senhor, onde nós entregamos parte do que recebemos e depositamos na vida dEle também, nas mãos dEle também, nossas vidas. Amém?
Nós queremos convidar nossa irmã Leda para, nesse momento, orar, agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas. Amém. Nesse momento nós convidamos nosso pastor para nos trazer a mensagem nessa manhã. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que nos visitam nesta manhã, aqueles que nos assistem no canal da internet, no Facebook, da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio. Deus abençoe sua vida também, filho, filha. Queridos, estamos no meio do nosso mês, ou um pouco mais da metade do mês de férias, no mês que muita gente está experimentando um tempo gostoso com os familiares, às vezes em uma viagem, visitando os pais. Então, eu gostaria que a igreja estivesse sempre em oração por todas as famílias que estão, nesse momento, aproveitando esse tempo de ajuntamento da família, tá certo? É importante que nós estejamos orando por aqueles que estão fora do estado, fora dos nossos limites nesse mês de julho, e que eles possam voltar também debaixo da graça do Senhor Jesus, tá certo? Vamos orar uns pelos outros. Aqueles que estão aqui, que vocês aproveitem também esse tempo. Sei que alguns não entram de férias nesse mês por motivos de ajuste de suas agendas, mas louvo a Deus também pela vida de vocês. Aproveitem esse momento. As crianças não estão indo ao colégio durante alguns dias, então aproveite o tempo com seus filhos, aproveite para conversar, para botar as coisas em dia, façam o seu momento a sós com Deus e momento de família com Deus. Aproveitem esse tempo, isso é muito precioso. Nós temos muito mal 2 vezes no ano essa oportunidade, não é? Quando as crianças não estão no colégio durante a semana toda. Então aproveitem esse momento, tá bom assim? Aqueles que estão também cientes da quantidade de pessoas que temos com enfermidade, por favor, estejam em oração por cada uma delas. Eu quero lembrar mais uma vez o nosso irmão Antônio. Alguns, ou boa parte, talvez não conheça, porque ele já não vem à igreja há muitos anos, tá certo? Mas é alguém de nossa época de adolescente aqui, o pai da Selma, que retornou para a igreja e certamente está nos vendo nesse momento. Ele deve estar nos assistindo também no canal da igreja. Então, seu Antônio, Deus abençoe sua vida, sua família, que você possa se recuperar também de forma mais rápida possível, tá certo? Nosso irmão Arão, que também não pode, há muito tempo já não tem conseguido vir à igreja, por causa da sua condição de saúde, tá certo? Mas também nos acompanha pelo nosso canal na internet. Deus abençoe o irmão Arão, irmã Naí, toda a família. A irmã Josefa está também, desde que ela fez o seu aniversário, que foi uma festa linda, né? Nós comemoramos 100 anos da irmã Josefa, mas ela também está sem condições de estar conosco nesses dias, pela circulação. Teve agora uma outra situação de enfermidade. Então as mulheres estão bem juntinhas
irmã Josefa, mas é importante ela saber que a igreja ora por ela, tá certo? Irmã Rubenita, tantas outras pessoas, né, que estão nesse momento carecendo das nossas orações. Irmã Karina, que está se recuperando, graças a Deus se recuperando bem da sua cirurgia, tá certo? Então louvo a Deus por cada pessoa que mesmo estando não estando em condições de estar presencialmente na casa de oração, mas está ligada à igreja, está ligada, e a igreja está intercedendo por ela, tá certo? Além de todas as outras pessoas que certamente vocês conhecem, estão se recuperando. Os irmãos não conhecem, mas temos também a filha de André Jailson, Karina, tá certo? Então é importante orar por ela. Karina passou por uma cirurgia, desculpe, Marina, Karina, falei agora há pouco, Marina, e fez uma cirurgia agora há pouco também, tá certo? Está se recuperando. Então louvo a Deus pela vida de Marina também, e que ela saiba que a igreja está orando, a igreja dos seus pais está orando por ela, tá certo? Isso é muito importante para cada um de nós aqui. Filhos, eu tenho falado, eu quero mencionar à noite, eu vou trazer, eu vou mostrar aqui no nosso telão o link da internet das inscrições do Congresso do Casados para Sempre. Eu estou falando há 2 domingos sobre isso, será em novembro, mas eu quero estar fazendo com que vocês adiantem suas inscrições. Então, casais que querem entender o que é o Casados para Sempre, mas além disso, que precisam ouvir uma palavra direta do coração de Deus para o seu casamento também. Então, naquele congresso que vai ser no mês de novembro, teremos palestrantes a nível nacional aqui em Recife, e a igreja estará sediando esse congresso. Então vai ser uma bênção de Deus, tá certo? A igreja abrindo as portas para receber o Casados para Sempre a nível regional. Vem líderes de Casados para Sempre, do curso Casados para Sempre, de toda a região Nordeste, tá certo? E a igreja está convidada, está aberta a inscrição para qualquer casal, mesmo que não tenha feito ainda o Casados para Sempre. Se você quer participar, você vai poder fazer isso. Eu vou trazer à noite, vou colocar aqui o link da inscrição para você anotar, fazer sua inscrição em casa. Gostaria de ver um número bonito de casais da igreja participando desse momento. Vai ser muito edificante. E nós estamos daqui a 15 dias, na verdade 14 dias, começando o grupo piloto, o primeiro grupo de Casados para Sempre da PIBEM. Então começaremos com um grupo de 5 casais que estarão sendo ministrados aqui, e a partir daí eu quero ver se até o mês de dezembro tenho mais um grupo. Já tem gente procurando, se inscrevendo, né, para fazer o curso, mas não se preocupem, não precisa corre, vai ter para todo mundo, vai ter todos os casais terão oportunidade de fazer o curso. É um curso de 3 meses que você pode se programar tranquilamente, tá certo? Existe a possibilidade, alguns grupos poderão participar, acontecer dia de semana à noite, e outros no sábado poderão também acontecer. Então vai ter para todo mundo fazer, não se desespere, tá certo? A gente tem a ideia de fazer na faixa de 3 grupos por ano, então de 3 até possibilidade de 4 grupos por ano, mas vamos agora começar com 2. Um começa agora na primeira semana de agosto, outro começará provavelmente início de outubro, e aí o restante a partir do ano que vem. Então esse ano, agora no segundo semestre, teremos 2 grupos, se Deus assim permitir, mas um começa agora no primeiro sábado de agosto, tá certo? Então vamos orar por isso. É mais uma ferramenta para fortalecer relacionamentos conjugais, fortalecer famílias, tá bom? Então peço à igreja que esteja em oração por esse momento tão importante. Temos a alegria de ter de volta o nosso casal aqui, o nosso casal musical, né? O Jardel e a Adriana estão de volta, passaram 10 dias, tiraram 10 dias de descanso, parece que foi 2 meses, né? A gente fica aflito, né, quando a gente não vê o Jardel e a Adriana, mas eles estão de volta, bem-vindos, em nome de Jesus, filhos, fizeram muita falta mesmo, viu? 10 dias, eu estou pensando se vai dar para ser 10 dias a próxima vez, viu? Talvez uns 4 e olha lá. Estou brincando, filhos, vocês merecem ter tempo que for necessário para recarregar mesmo
as forças. Deus abençoe vocês. Obrigado, Jardel. Ele também é o ministro da água. Olha só, ele e o Wilson, né? Ministro da água. Que bênção, que bênção. Filhos, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Antes mesmo de nós lermos o texto, vamos mais uma vez em oração pedir a Deus sabedoria. Pai querido, agradecemos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concede, mais uma manhã que levantamos, que abrimos os nossos olhos, que temos a luz do sol nos aquecendo. Obrigado, Pai querido, pelo teu amor, pelo teu cuidado e graça do Senhor que se manifesta através da criação também, para abençoar o teu povo, abençoar todos aqueles que estão sobre a face da terra. A tua palavra nos garante que a sua graça é sobre todos, e por isso nós celebramos também o teu nome, pela tua misericórdia. Pai querido, tem também nesse momento, te pedimos, na verdade, que o Senhor possa, pela sua misericórdia, se revelar para nós através do texto da tua palavra. Que o Senhor use as palavras do apóstolo Paulo, mais uma vez, assim como foi a igreja de Corinto, possa ser a igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. Tanto nós que aqui estamos, como aqueles que nos assistem pela internet, aonde quer que estejam, possam ser alcançados pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já nos permitiu experimentar nessa manhã, um momento de culto que te prestamos. E agora te pedimos, usa-nos para que a tua palavra seja exposta de uma maneira clara, de uma maneira contextualizada, de uma maneira que agrade o coração do Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam verdadeiramente agradáveis ao Senhor, Pai. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Filhos, nós terminamos no domingo próximo passado a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a esta mesma comunidade, no capítulo 16, onde termina a carta, e migramos agora para a segunda carta do apóstolo Paulo. Nós entendemos as dificuldades, pela leitura, pelo estudo da primeira carta, as dificuldades de relacionamentos existentes ali na igreja de Corinto. Nós entendemos que uma das coisas que acontecia de forma muito forte, muito veemente, e que mexia com o coração do apóstolo Paulo e que fazia com que ele tomasse a iniciativa de escrever, de interceder, de muitas vezes admoestar a igreja, era a questão de pessoas estarem diretamente contestando o seu apostolado, diretamente estarem trazendo conceitos que iam de encontro ao que o apóstolo Paulo ensinava à igreja de Corinto. Um homem que nós sabemos que pela sua trajetória cuidou daquela igreja, fundou aquela igreja, cuidou dela com um coração completamente voltado para a edificação daquela igreja. Mas pessoas que estavam ali dentro, muitos judaizantes e muitos judeus também, que na verdade tinham entendido a importância do cristianismo nas épocas do apóstolo Paulo, mas não tinham ainda permitido que o coração fosse convertido. Entender é uma coisa, o coração está convertido é outra coisa. E eu costumo dizer aqui que nós temos duas situações quando alguém toma uma atitude em direção a Cristo. Uma coisa é eu me decidir num culto aqui, eu me decidir num grupo pequeno e decidir que eu quero caminhar com Cristo. Outra coisa
é dizer que sou convertido, porque conversão é um processo contínuo. Estão lembrados disso, não estão? Estamos vendo isso. Muitos de nós foram entender, para não dizer de forma bem popular, a ficha caiu do que é ser cristão, discípulo de Jesus, depois de um bom tempo de caminhada cristã. Uma coisa é eu tomar uma decisão, entender que é certo e de uma forma sobrenatural meu coração ser tocado. Outra coisa é eu permitir que esse coração seja moldado segundo a vontade de Deus. São duas coisas diferentes, não é? A palavra de Deus diz que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele ceará comigo. Então, ele está sempre à porta. O coração do homem, ele tem por natureza estar fechado para os seus próprios interesses, para a sua própria vontade, para os seus próprios desejos. Para que Cristo tome conta, para que Cristo seja Senhor, isso precisa de uma liberação de coração, não apenas o entendimento da mente, tá? Então a gente precisa estar aberto para isso. Muitas pessoas podem conhecer o Cristo que é Salvador, mas ainda não conhecem o Cristo que é Senhor. Quando Ele é Senhor, Ele determina a minha caminhada. Ele diz como eu tenho que caminhar e eu aceito, e eu começo a caminhar dessa forma. Outra coisa é eu dizer que entendi a mensagem, eu frequento uma casa de oração, eu participo dos ministérios, mas eu determino o que eu quero no dia a dia da minha vida. Os conceitos e os valores, eu determino como vou tratá-los e como vou aplicá-los. Então Cristo ainda não é Senhor, Cristo é Salvador. Vocês entendem? A pessoa tem que experimentar, o discípulo ele experimenta as duas dimensões: o Cristo que salva e o Cristo que reina. É isso que a gente precisa experimentar. E Paulo estava tentando de todas as formas fazer com que aquela igreja, a igreja de Corinto, pudesse não apenas ter entendido a mensagem de Cristo, mas vivesse a mensagem de Cristo. Tivesse Cristo como Salvador, mas Cristo também fosse Senhor da igreja. E tinham grandes adversários ali. Vocês lembram que no capítulo 16 da primeira carta, ele fala sobre isso, não é? Ele diz, olha, Deus me abriu uma oportunidade ali em Éfeso, mas tem muitos adversários. Gente de dentro da igreja, mas que era difícil, era resistente. E não apenas resistente, se tornava um oponente direto do ministério do apóstolo Paulo. E vocês sabem que, para não ficar tão distante de nós, essa questão de divisão dentro da igreja, de oponência na igreja, vocês sabem que isso acontece nos dias de hoje dentro da mais cuidada igreja sobre a face da terra. Tem gente que está a favor do ministério pastoral, da liderança pastoral, e tem gente que trabalha contra. Tem gente que está o tempo todo conversando sobre o que não concorda, mas em vez de conversar com o pastor, eu tenho um conceito, um ponto de vista diferente sobre isso que o Senhor está fazendo na igreja, e compartilha isso com o coração, não tem problema nenhum. Eu já disse a vocês, a igreja do Senhor precisa ter transparência e precisa ter liberdade para caminhar. O pastor busca de Deus direção espiritual, sim, mas ele pode em algum momento tomar uma atitude que não seja exatamente a melhor para a igreja. Ele pode não ter feito a melhor leitura da igreja para aplicar uma determinada estratégia, uma determinada ferramenta. Pode, filho. Somos seres humanos. Muitas vezes tomamos decisões, às vezes mesmo sendo pastor, eu deixo que as minhas emoções tomem conta em determinado momento. Não acontece assim? Às vezes a gente não quer fazer uma coisa e entende que não era o momento, mas a vontade é maior e eu vou e faço. E depois eu digo, rapaz, não era isso. Não acontece isso com a gente? Pode acontecer com o pastor? Pode. Às vezes nós somos movidos muito pela intensidade das demandas da igreja, da intensidade. Vocês não sei quantos aqui têm ideia do que é cuidar de uma família de verdade, cuidar da sua própria família de verdade. Eu não sei se você já tentou fazer isso, ou se você tem feito isso de forma superficial e acha fácil.
porque transporta ou transfere melhor todas as responsabilidades para alguns grupos da família, ou para o próprio filho, ou para a esposa, ou para o esposo, e você leva o restante em banho-maria, e por isso você diz que não tem problema nenhum em cuidar da sua família. Ou eu não sei se você já tentou fazer isso de forma plena, você assumir a sua responsabilidade dentro do seu papel de esposo, de esposa, de filho, para você ver realmente como é difícil cuidar de uma família. Agora imagine cuidar da quantidade de famílias reunidas dentro de uma casa de oração. Não é só minha. Tenho pedido a Deus para cuidar de todos vocês, e vou falhar em vários momentos. Não vou ter condições de atender muitos de vocês em alguns momentos que vocês mais anseiem por isso, porque a gente às vezes não dá conta. A igreja do Senhor tem uma demanda emocional, sentimental, espiritual, física, material muito grande. Tem muita coisa acontecendo no meio da igreja do Senhor. E Paulo estava entendendo isso aqui, e da melhor forma possível ele tentava interagir, mas ainda assim tinha oponentes. Ainda assim tinha gente que dizia que a forma que ele está fazendo era errada. E olha, principalmente quando questionavam o ministério apostólico de Paulo e tratando diretamente com a sua integridade, isso deixava Paulo furioso, porque muitos desses adversários estavam questionando, até porque ele não tinha andado com Cristo, que era um dos critérios para ser apóstolo. E Paulo defende-se e diz: eu fui chamado como um filho fora de tempo, e eu tive um encontro pessoal com o Jesus que eu mesmo persegui, e ele literalmente me derrubou do cavalo, e eu tive um encontro pessoal com ele, ouvi a sua voz, e fui atingido pelo seu poder de uma forma maravilhosa e transformadora, porque o meu testemunho mostra isso a vocês, quem eu era e quem eu sou agora. Não pode acontecer isso simplesmente pela minha vontade, tem que ter sido algo sobrenatural, porque eu era perseguidor da igreja de Jesus. Eu era perseguidor. Estevão que o diga. Estevão foi um que, quando a gente lê o texto, a gente vê que Paulo estava ali, cuidando das capas daqueles que estavam apedrejando Estevão. Então ele era um perseguidor, e ele diz: eu me arrependo disso, do que eu fiz. Eu fazia de forma insana, fazia até como zelo, era como se eu estivesse cuidando da minha religião, como um fariseu, e dos mais zelosos eu estava pensando que eu estava cuidando da minha religião, poupando ela daqueles que participavam do caminho. Estão lembrados o que era o caminho? Era a forma como os discípulos de Jesus eram conhecidos, participavam não de uma religião oficial, mas do caminho, ou seja, de pessoas que seguiam a Cristo, que eram discípulos de Cristo. E ele dizia: eu pensei que eu estava cuidando da igreja real, da igreja farisaica, da religião farisaica, da religião judaica, mas eu não estava, eu estava perseguindo o meu Senhor. E eu tive um encontro com ele, e ele me colocou no meu lugar, e ele transformou a minha vida. E eu experimentei no meu corpo a dor, experimentei no meu corpo a angústia. Tenho experimentado o amor por vocês de uma forma plena. É isso que ele fala na primeira carta toda. Ele escreve essa primeira carta, provavelmente soube através de mensageiros que iam e voltavam trazendo informações sobre a igreja de Corinto, e ele escreve essa segunda carta no mesmo ano que ele escreve a primeira, provavelmente uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre, depois da primavera, ele escreve a segunda carta aos Coríntios. E aí nós vamos tratar sobre isso agora. Isso é uma panorâmica para vocês relembrarem o que nós estudamos durante esse primeiro semestre, na primeira carta, e agora entrando na segunda carta. Essa é uma das cartas, ou a carta considerada mais autobiográfica do apóstolo Paulo, onde ele fala mais da sua vida pessoal, do seu ministério, das suas necessidades, de tudo aquilo que é muito intrínseco a ele.
Nela o apóstolo conta suas lutas mais íntimas, suas aflições, suas agonias. Nessa carta, Paulo abre as cortinas da alma e mostra suas dores mais profundas, suas tensões mais íntimas e suas experiências mais arrebatadoras. Eu gostaria que pudesse ser a nossa carta diária uns com os outros, da mesma forma intensa nos nossos relacionamentos. Nós não precisamos mais escrever aquilo que sentimos e aquilo que vivemos. A gente não precisa nem de WhatsApp, nem de Facebook, nem de YouTube para dizer. A gente só precisa viver. A gente só precisa ter transparência um com o outro. A nossa autobiografia precisa ser vivenciada todo dia. A gente precisa dizer que está doendo quando não estiver bem. Precisa ter liberdade para isso. A gente precisa ter liberdade para dizer: eu errei, me perdoe, eu amo você. A gente precisa ter liberdade para isso. Precisa aprender a fazer isso, gente. Isso é a igreja do Senhor. Isso é a igreja do Senhor. Paulo mostra através do texto, mas o desafio da igreja contemporânea é mostrar através dos relacionamentos próximos. Paulo tinha distância de cidades, por isso ele escrevia a carta. Hoje nós temos proximidade demais. Nós não temos necessidade de escrever, nós precisamos apenas vivenciar a igreja, vivenciar o que é amor de Cristo. A carta de 2 Coríntios nos permite sondar os sentimentos mais íntimos do apóstolo Paulo sobre si mesmo, sobre seu ministério apostólico e sobre seu relacionamento com as igrejas que fundava e que nutria. Eu entendo, e o comentarista, ele diz que, olha, nessa carta, não apenas ele, vários comentaristas falam sobre isso. Nessa carta, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ela é de forma muito especial. É uma carta sentimental e emocional. Ele coloca para fora todas as suas dores. Ele provavelmente em alguns momentos aqui escrevia com lágrimas nos olhos. Aqueles que o ajudavam talvez também a escrever as cartas em alguns momentos podiam sentir isso, a dor do seu coração, por ver uma igreja que ele fundou, que ele amava, está se dividindo, está se degladiando por causa de poder, por causa de posição, por causa de vontades pessoais, por causa de dinheiro, por causa da heresia que entrava na igreja, por causa de ensinos que não tinham nada a ver com Deus que entravam na igreja. E Paulo morria dia após dia por causa disso. Eu acho que é aquele mesmo sentimento, sabe, filhos? Quando a gente vê um filho que a gente ama, uma filha que a gente ama, caminhando por uma trilha que a gente sabe que vai fazer mal para ele. E a gente fala, a gente diz, e o filho continua naquela trilha. E cada dia chega mais cabisbaixo, cada dia chega mais ferido, cada dia mais rancoroso. E a gente diz: o que é que a gente faz? É dependência total de Deus. Porque a gente queria ver aquela situação mudar e não pode fazer mais nada, porque o que a gente podia compartilhar, a gente já compartilhou. Mas os olhos estão fechados. Os olhos estão fechados. O coração mais ainda, duro, para entender aquela mensagem de um pai que ama. Era o que Paulo sentia com a igreja de Corinto, e com todas as igrejas que Jesus determinou que ele fundasse e que ele cuidasse. Uma das comentaristas, ela diz o seguinte: embora seja a carta mais pessoal de Paulo, é também a carta menos sistemática dele. Ele não se preocupa tanto com a organização teológica da carta, o ensino de forma tão sistemática. Ele se preocupa em colocar o coração dele para fora. Ele se preocupa em dizer como ele pensa
como um pai cuida de um filho. E ali ele se debruça, ali ele chora, ali ele chama a igreja para uma realidade espiritual que ela não está enxergando. Uma coisa que chama atenção, eu queria convidar vocês a caminharem rapidamente por essa carta. Se você observa, capítulo 4, verso 7, capítulo 4 da segunda carta, verso 7, até o verso 12, nós vamos encontrar aqui uma primeira lista de sofrimentos do apóstolo Paulo. Ele mostra o quanto ele sofre pela igreja que ele funda, a igreja que Cristo determina que ele funde. E olha como é que ele fala, 4, de 7 a 12. Mas temos esse tesouro espiritual em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Estamos abatidos muitas vezes, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Olha, filhos, a gente pode dizer, mas pastor, todo dia entregue à morte, isso está distante, né? Isso foi lá na época da perseguição. Eu digo, filhos, hoje isso é verdade. Existe a igreja perseguida no século 21. Nós conversamos aqui sobre o Portas Abertas. Quantas informações eles trazem a respeito da igreja perseguida nos países fechados ao evangelho. Gente que agora não tem essa liberdade que nós temos para ministrar a palavra de Deus, para ser edificados. Pessoas que se escondem em cavernas, pessoas que estão nas florestas, pessoas que estão no subterrâneo, pessoas que estão em lugares completamente ermos, para falar do amor de Deus, compartilhando uma folha da Bíblia, uma folha, porque eles não têm a liberdade que nós temos. Muitas vezes nós temos, não é? Quantas Bíblias em casa, e tanta gente que compartilha uma folha, porque não pode ter uma Bíblia completa. E a gente não se preocupa em se debruçar e comer dessa palavra. A gente tem tanto que a gente não dá valor. A gente até abre uma em cima da mesa como um amuleto, às vezes, no Salmo 91 ou no Salmo 23. Mas a gente não se debruça para conhecer o pastor desses salmos. É esse o grande problema nosso. E Paulo está colocando aqui uma relação de sofrimentos por amor a Cristo. Era a igreja perseguida do tempo de Cristo, é a igreja perseguida hoje. Mas passou tudo bem, então tem igreja nos países fechados do século 21. Mas nós aqui não estamos nesse sentido, não dá para a gente entender. Não dá não, filho. Quantas vezes você já pensou, ou Deus já disse a você, compartilhe um pouco da minha palavra agora no seu trabalho, e você não se sente? Porque você, quando entende que se abrir a boca, vem seta de todo lado para cima de você, vem questionamento para cima de você, e você se cala. Igreja perseguida também, filhos. E qual é a posição minha e sua diante da adversidade? Quantas vezes você já sentiu vontade de levantar numa sala de aula e dizer, mas ô professor, deixa eu fazer uma pergunta, tem uma coisa que eu não entendi a respeito da teoria da evolução, por exemplo, que já está quase em desuso, mas ainda tem muita gente que defende isso. Tem um questionamento para falar a esse respeito, e você prefere se calar, porque sabe a pressão que vai sofrer. Igreja perseguida hoje aqui, e você tem cedido. Eu muitas vezes posso ceder. Quantas vezes por causa de um canal de internet, pastores têm medo de dizer o que precisam dizer, porque sabem que isso vai trazer uma rebordosa
muito forte para ele. Quantas vezes isso acontece? Igreja perseguida no século 21, na igreja contemporânea. Vocês entendem isso? De todos os lados, Paulo está dizendo aqui, somos pressionados de todos os lados. E qual é a nossa posição? Paulo aproveita a segunda carta aos Coríntios para falar sobre o que ele sente, sobre o que ele sabe que está acontecendo lá naquela igreja. Tenha um segundo momento, uma segunda lista, capítulo 6. Adiante aí algumas folhinhas. Capítulo 6, a partir do verso 4. Olha o que é que diz. 6:4. Ele diz assim: ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, em privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalho árduo, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação, por boa fama, tidos por enganadores, olha aí, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos. Ele está falando isso para a igreja. Ele está dizendo: vocês sabem quem eu sou, e vocês me tratam como se eu fosse um desconhecido. Vocês sabem como eu amo vocês e como eu tenho ensinado do coração de Deus para o coração de vocês, e vocês tratam como se eu estivesse falando de conhecimento puramente pessoal. Vocês estão desprezando o meu amor por vocês. É isso que Paulo está dizendo. E ele continua: como morrendo, mas eis que nós vivemos. Eu posso estar morrendo por pregar a vocês, posso estar me esvaziando nas minhas forças, mas isso para mim é vida. O evangelho para mim, ainda que seja para esvair todas as minhas forças, para vivê-lo, para vivenciá-lo, para pregá-lo, isso para mim é vida. Vocês entendem? E ele continua: espancados muitas vezes, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros. Pobres, passando necessidade. Aí ele está lembrando muitas vezes da falta de cuidado da igreja de Corinto nas viagens missionárias, que questionavam o valor que enviavam de oferta, se ele realmente estava usando nas viagens missionárias ou não. Ele diz: olha, passando necessidade e muitas vezes morrendo, mas para outros vivemos. Mesmo na dificuldade, nós não abrimos mão de orar por vocês, de edificar a vida de vocês através da transmissão do evangelho. Então, para meus irmãos que estão aqui comigo, isso é vida. E ele termina: nada tendo, mas possuindo tudo. Posso não ter bens, posso não ter prazeres materiais, prazeres terrenos, mas eu tenho felicidade espiritual. Espiritual. Isso acontece provavelmente com pessoas que você conhece. Gente que talvez não tenha o salário que você tem, que não tem a casa que você tem, que não tem o carro que você tem, mas quando você vai conversar com eles, você percebe que é um coração diferente. É um coração grato o tempo todo, é um coração que não reclama, é um coração que sempre traz uma palavra de encorajamento para você, e você fica em crise, não fica às vezes? Rapaz, como é que essa pessoa não tem o mínimo do que eu tenho, não tem 10% do que eu tenho, e vive desse jeito, com um espírito feliz desse jeito? É porque ele entendeu como Paulo aprendeu a viver. E ele diz: eu prefiro viver assim. Eu prefiro viver assim. É um desafio para a igreja, filhos. É um desafio para a igreja. O desapego é um desafio para a igreja, porque nós somos
somos afetados diariamente por uma mídia que diz que você é pelo que você tem. Diz que você toma determinado lugar ou assume determinada posição na sociedade pelo que você tem e não simplesmente pelo que você é. Isso atinge a mim e a vocês de uma forma muito forte. Vocês não têm ideia de como nossos filhos são atingidos por isso, por esse tipo de ponto de vista maligno. Vocês entendem o que é estar numa comunidade carente, onde a gente sabe que tem grandes dificuldades de ter as necessidades básicas atendidas. Mas você vê um menino com um tênis Nike ali dentro, novo, e que ele faz qualquer coisa para adquirir aquele tênis Nike, porque na televisão que ele assiste, no WhatsApp que ele vê, diz que quem tem um Nike é feliz. Ele vai fazer tudo, até o que não deve, para adquirir um Nike. Você está entendendo? Aí a gente diz, isso é um malandro, um menino malandro. Isso como é que a gente chama? É um trombadinha, de forma pejorativa a gente chama. Isso é um moleque, isso é um projeto de ladrão. E você não sabe que eu e você financiamos a mídia que diz a ele que aquilo é a forma de viver. Nós financiamos. Somos nós que damos ibope à mídia que diz que o Nike é o que uma criança tem que ter. Eu financio aquela criança pensar daquela forma. Você está entendendo? Sou eu que faço isso. Como é que eu preciso enxergar uma criança que vivencia uma realidade dessa? É um desafio para nós pensar, filhos. Nós somos chamados a analisar as nossas ações e não simplesmente beber, comer o que é apresentado sem entender, sem fazer critérios, para saber o que é que vai ficar dentro da minha mente ou não, para que eu possa gerar conceitos saudáveis. Eu simplesmente vou engolindo e da forma que determina eu vou vivendo. E é assim que eu julgo a sociedade. E esqueço que eu sou sociedade. Esqueço que eu estou dentro dela. Esqueço que eu determino também como ela anda. Se eu mudar o meu coração, a minha forma de pensar, a minha forma de criticar, a minha forma de ver uma criança dessa, eu vou mudar a sociedade. A sociedade muda começando a mudar a minha mente. Não adianta eu querer botar uma faixa aqui, fazer pedágio nos sinais, querer que a sociedade mude. Permita que Deus seja Senhor da sua vida. Mude primeiro a sua vida. O que é que você está assistindo? O que é que você está assistindo? O que é que você está lendo? O que é que você está reproduzindo nos WhatsApps da vida? Que tipo de mensagem? Que o Senhor te dê um dia maravilhoso, que bênção, é bom. Mas no dia a dia, como é que você faz para que aquela pessoa tenha uma vida abençoada, tenha um dia maravilhoso? O que é que você faz? O WhatsApp não muda a vida de pessoas. Pode até mudar. Pode até mudar. Em outro ponto de vista. O que muda a vida de pessoas é vida na vida. Você entende? O que muda a vida de uma pessoa é eu entrar na vida dela. É eu poder compartilhar um coração com ela. É eu poder chorar com ela. É eu poder me mobilizar para ajudá-la no que está faltando. Para ajudá-la a conseguir um emprego. Para ajudá-la a mudar uma realidade. Não adianta simplesmente vender tudo que tenho e dividir agora, porque vão ser 2 pedidos de esmola. Não adianta. Para mim e para muitas outras pessoas, foi um dos grandes problemas da igreja primitiva. É bonito a ideia, o princípio é maravilhoso. Mas chega uma hora que eu não tenho mais o que dividir, eu não tenho mais o que vender. E aí eu vou pedir esmola também. Para mim, missão integral da igreja não é eu descer simplesmente e viver como aquele que está lá embaixo.
É eu poder entender da minha responsabilidade com aquele que está numa situação delicada, à margem da sociedade, eu estender a minha mão e com tudo aquilo que Deus tem me dado, ajudar a tirar ele dali e trazer para perto de onde eu estou. Vocês entendem isso? Não é eu descer simplesmente, é eu ajudar ele a levantar. Agora, como é que eu faço isso? Mandando bom dia todo dia no WhatsApp. Isso vai mudar a realidade de alguém? Isso vai mudar a realidade de alguém? Eu já disse a vocês, em vez de mandar um bom dia, se Deus colocou no seu coração para mandar para toda a sua lista de amigos, pegue aquele plano de celular que você tem, que pode ligar para todo mundo, arruma um horário e ligue de um por um e diga: estou ligando para dizer bom dia, amo você. Isso vai mudar a vida daquela pessoa naquele dia. Isso vai mudar. Porque não tem coisa melhor do que você ouvir alguém dizer para você que você é especial. Dizer para você: eu senti falta de você na igreja, e como eu senti falta, eu vim até você. Não tem coisa mais gostosa. Esse negócio de ficar recebendo o WhatsAppzinho, não mande para mim dia a dia, que eu não vou responder. Não vou. Quiser falar: pastor, senti sua falta, tenha um bom dia, ligue para mim. Eu vou ficar feliz demais. Se não, fique em oração, eu também fico feliz. Mas não mande não. Mande para 10 pessoas, se você acredita nisso. Eu não mando nem de volta para você, quanto mais para as outras 9. Não vou mandar, filho. Não vou mesmo. Esse negócio de corrente, filho, em nome de Jesus, tem outras correntes precisando que você faça. Tem a corrente do amor pelo irmão que está hoje desempregado. Essa corrente você tem que fazer, mas ninguém quer fazer essa corrente. Louva a Deus. Eu mudo essa palavra. Eu digo de vez em quando a gente erra, né? Se empolga e erra. Tem um grupo de irmãos abençoado nessa igreja, que tem cuidado de gente que está necessitada. Louvo a Deus pela vida de cada um deles. E tem outros que não podem financeiramente ajudar, mas estão orando, porque eu sei que são homens e mulheres de oração. Louvo a Deus por isso. Mas tem gente que não está nem aí, filho. Tem gente que está preocupado porque não vai conseguir agora em dezembro mudar o carro. E tem irmão seu passando necessidade. Tem irmão seu com dificuldade. Tem gente com 2 carros na garagem, preocupado. Tem gente que nem bicicleta tem, precisando da sua ajuda. Você entende o que é que Paulo está dizendo aqui? Igreja, quando a gente entende o que é igreja, ela muda uma sociedade. Quando a gente entende o que é igreja e vive igreja, ela muda uma realidade. Quer ver engenho do meio diferente? Cheio da graça de Deus? Vamos viver o evangelho nessa igreja, para que os nossos vizinhos nos conheçam. Para que os nossos vizinhos nos conheçam. Quando você passar pelos seus vizinhos, ainda que você não saiba o nome, diga: vizinho, vizinha, bom dia, Deus te abençoe. Experimenta fazer isso todo dia. Eu não dou, filho, uma semana para você já ter intimidade suficiente, porque o sorriso vai aparecer do lado do vizinho. Oi, bom dia. E você chegar e dizer: como é seu nome mesmo? Que eu estou falando com vocês todo dia, não sei seu nome. E gerar uma amizade, falar do amor de Deus para ela. Não apenas com a Bíblia na mão, mas se relacionando com ela e fazendo que ela veja o que é uma igreja que vive relacionamentos sinceros e transparentes. A gente às vezes está morando num prédio, não sei quantos andares, com um elevador todo dia sobe e desce. A gente não dá um bom dia, não sabe o nome de quem está no elevador com a gente todo dia, de manhã e de noite. A gente não sabe o nome, porque entra, no máximo
E se tiver um espelho no elevador, aí fica aquela coisa, né? Que para onde a gente olha, parece que tem gente olhando para a gente e não sai disso. Eu estou vendo um monte de gente rindo porque sabe que é assim, não é? Não é assim? Subindo e descendo em prédios que só tem 2 ou 3 andares, na escada, todo dia, sobe e desce, passa um pelo outro. Que isso, filhos? Dê um bom dia, dê uma boa noite, dê uma boa tarde, pergunte o nome. Como é que você quer ser testemunha de Jesus? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Porque Deus procura homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que seja adorado em espírito e em verdade. Como é que a gente faz isso? É pelo WhatsApp? A gente faz isso é pessoa com pessoa, é coração com coração, é olho no olho. É assim que a gente vive igreja. Vocês entendem? Que o Senhor nos abençoe. Que falar daqui para frente já é meu, e aí eu não quero, eu me arrisco. Não quero fazer mais isso. A gente trabalhou o verso 1 de segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Nos próximos domingos a gente continua vendo o que é que Deus quer falar para a gente. Esse era o grande desafio do apóstolo Paulo. Esse é o grande desafio da Igreja Batista do Engenho do Meio. Esse é o grande desafio da Igreja de Jesus sobre a face da terra. Você que está nos vendo pelo Facebook, se não é por condição de enfermidade, você é desafiado a viver Jesus, a igreja dele, hoje também. Não adianta só ver pela telinha do computador. Tem que ver Jesus nos olhos do outro. Faça alguma coisa em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, nos dê sabedoria. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez na tua presença nós estamos agradecidos por esse momento de que o Senhor se manifesta para nós, que nós também podemos dizer ao Senhor como anda o nosso coração, a nossa mente, aquilo que nos incomoda. E Senhor, faz com que o incômodo santo que o Senhor tem colocado no coração de cada um de nós seja transformado em atitude, Pai. Que a atitude seja verdadeiramente a palavra-chave para nós, todos os dias da nossa vida. Nos dá ousadia, nos dá direção, nos dá capacidade, nos dá alegria sobrenatural para vivenciarmos a igreja de Jesus de forma plena. Aonde quer que nós coloquemos os nossos pés, que o Senhor seja manifesto e que haja salvação para a glória do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Cuida da tua igreja e nos traz logo mais para continuar celebrando o nome do Senhor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, que possamos sair daqui. Eu não sei se haverá ensaio do coro. Aqueles que forem participar do ensaio do coro será agora, e aqueles que não fazem parte do coro, nós queremos convidar você para estarmos juntos às 18 horas, para celebrar ao Senhor hoje, continuar falando do seu amor, do seu cuidado sobre cada um de nós. Que Ele nos abençoe. Você que nos assiste pelo canal da internet, Deus abençoe a sua vida, e vamos celebrar juntos o nome que é sobre todo nome. Uma informação: aqueles que fizeram o pedido das suas canecas personalizadas da igreja, podem procurar a Sandra ou a secretaria. A Sandra pode orientar vocês. Já estão aí todas as canecas, e aqueles que desejarem, os pedidos podem já ser feitos novamente, diretamente pela secretaria da igreja ou pelo e-mail da igreja, tá bom? E já no próximo domingo você pode adquirir a sua caneca. E lembrando, cada caneca que você adquire, você não só leva para casa essa lembrança da igreja, como você ajuda o Ministério de Patrimônio da igreja, tá certo? Patrimônio é uma campanha para o patrimônio, para nós continuarmos as nossas reformas e construções que são necessárias. Que o Senhor nos abençoe.
Filhos, eu esqueci de uma coisa. A irmã Rosália, ela está de férias, mas ela pediu para avisar os pais das crianças e de todas as pessoas que se comprometeram às classes, não é? Com a oferta da educação cristã, tá certo? Então, se eu não estou enganado, próximo domingo nós teremos que recolher essa oferta. Você pode colocar no envelope educação cristã, que aí nós entenderemos que é a oferta para o SEC, o Seminário de Educação Cristã, e o CIEM, lá no Rio de Janeiro. As duas casas que cuidam dos seminaristas que se preparam para a educação cristã na Convenção Batista Brasileira. Que Deus os abençoe. Muita gente do coro não está aí. Esse mês, olha, janeiro e julho eu acho que não, mas como pelo número que a gente estava vendo, porque assim, tem até um número razoável, mas não é do coro. Né? Oi, minha irmãzinha, tudo bem? Tá me filmando por quê, cara? É sonho de Deus, é sonho de Deus, é sonho de Deus, transformando cidades em jardins de Deus.